Paz do Senhor, pastor José Santos. Paz do Senhor. É um prazer muito grande nós dois podermos fazermos agora uma entrevista, né? Podemos falar um pouco do seu ministério, da igreja a qual o senhor pastoreia. Podemos falar também da sua carreira, né? Como pastor itinerante. Sabemos que é pastor de igreja, mas também tem um ministério lindo também pelo Brasil, né? Eu gostaria de começar essa entrevista falando do seu ministério aqui, da sua igreja, como pastor. Ok. Para mim também é um prazer estar aqui, né, participando desse bate-papo produtivo, né, da edificação. Nós temos uma igreja local aqui, né, onde nós nos reunimos, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O nosso papel aqui hoje tem sido servir as famílias nos lares também, né? E também a gente tem um local de encontro, uma igreja local. Trabalhamos com o movimento de célula, de casa em casa. Que bênção! E com muitos desafios, mas tem sido bastante produtivo. Mas me diga uma coisa, assim, hoje sabemos que pastorear já é muito difícil. Cuidar de ovelhas, muito difícil. Sabemos até da passagem, né? Deixa as 99, vamos buscar aquela perdida. Então, você como pastor, cuidar de uma igreja local e ainda atender tantas agendas, como que você consegue? Olha, eu acredito assim, quando nós fomos chamados com o encargo dessa vocação, eu acredito assim que não seja tão desafiador, porque tem a ver com aquilo que amamos fazer, né? Sim. Mas isso não quer dizer que não vem diversos desafios. Só que assim, hoje a gente tem um grupo de um presbitério, né, onde a gente também delega as funções da igreja local, e eu estou mais envolvido com a igreja extra-local. Ah, sim. E aí a gente já está dentro de um serviço mais apostólico, né? Você tem um corpo de obreiros que são os seus braços direitos, Exatamente. né? Vamos falar assim, porque é uma equipe. Exato. Isso é muito bom. Mas, pastor, me conta um pouquinho aí das suas agendas, das suas experiências, o que Deus tem feito nas suas agendas. Assim, é sempre uma novidade, né? É sempre algo espontâneo. A gente nunca tem uma programação daquilo que Deus vai fazer, né? A nossa expectativa, a nossa esperança é que Ele possa nos surpreender nos determinados lugares que a gente vai. Mas, assim, quando a gente vai viajar, eu particularmente, quando eu vou viajar, e geralmente eu vou com a minha família, né? Quando a gente viaja para outros estados, a gente tem uma conexão entre liderança. A gente não fica, vamos dizer, de igreja em igreja, pregando sem ter o conhecimento da realidade daquela igreja, sem ter assim, o real entendimento do que aquela igreja está vivendo. Por isso que hoje, eu particularmente, trabalho dentro de uma rede de relacionamento de diversas igrejas, Isso é pentecostal, tradicional. Então, a gente está por aí, seguindo, servindo, trazendo assim maturidade para o corpo de Cristo, e a gente tem visto assim muitas coisas acontecer para a glória de Deus. Glória a Deus. Mas o que tem te impactado assim, todo esse tempo? Quanto tempo você tem de itinerância? Olha, eu particularmente, eu não sou um itinerante, né? Eu trabalho dentro de uma rede de relacionamento com muitas lideranças. Então, por isso que o meu trabalho está mais relacionado a extra-local. O itinerante, ele é aquele que ele vai nas igrejas, ele vai pregando aqui, prega ali. Não, eu já tenho uma conexão mais intencional com as igrejas. Como uma família. Exatamente. Então a gente carrega uma bandeira, carrega um tema específico, né? Por exemplo, uma das bandeiras que o meu ministério mesmo trabalha é a maturidade, a edificação da igreja. Isso é ótimo. Então, nesse sentido, tem várias igrejas, né, nos estados que nos recebem justamente para que a gente possa estar falando sobre essa determinada palavra, sobre esse desenvolvimento, sabe? Tem algo
que já te causou, assim, vamos dizer assim, impacto para você guardar, você fala assim, nossa, isso guardou e eu vou guardar para sempre? Frequentemente, frequentemente. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando no Acre e ao término do culto chegou uma criança para mim e disse assim, pastor, quando o senhor estava ministrando, eu senti que o Espírito começou a trazer à minha memória e queimar no meu coração sede pela palavra de Deus. Que coisa linda! Então, ouvir isto de uma criança é muito impactador, porque a gente vê hoje que as crianças estão cada vez mais sendo distraídas por conta da internet e de várias outras coisas, né? Quando a gente vê uma criança assim com um coração fervoroso, com um coração, sabe, entusiasmado pela palavra de Deus, isso me impactou muito. E outras coisas, como milagre mesmo, tipo, pastores que nos chamam no final da reunião e falam, olha, realmente a igreja foi impactada com tudo aquilo que o Senhor ensinou, que o Senhor impartiu com a gente. Então isso querendo ou não, é como se fosse um refrigério, porque dá aquela sensação de dever cumprido. Glória a Deus. Então o seu ministério maior é ensinamento, palavra de ensinamento. Sim, eu tenho um ministério versátil, né? Porque quando a igreja ela é pentecostal, a gente procura servir os irmãos dentro daquela expectativa. Que eles gostam. Exatamente. Não é o politicamente correto, mas a gente procura assim, entender a realidade de cada igreja para poder servir de forma coerente com a realidade da igreja local. Então, a gente vai se adequando. É como um missionário, né? Exatamente. Quando o missionário vai viajar, o que ele procura? A primeira coisa, ver a cultura daquele lugar que ele vai, o jeito, né? E a tua palavra também, assim, você procura se adequar dentro do costume da igreja. Exatamente. Eu tenho uma vertente assim mais para o mestrado, né, que é o ensinamento da palavra. Mas também gosto do manto, terra, água e fogo. Manto é manto, né? A gente sempre gosta de um manto. Gostoso quando a igreja está com muita unção. Sim. Né? Nossa, como é gostoso, a glória de Deus desce. Quando tem um milagre instantâneo, então, sim, como por exemplo um caso dessa criança que você estava relatando, né? Você, quando estava ministrando, se você perceber o olhar de uma criança assim, já aconteceu comigo isso, né? Acontece isso, ver aquela criança assim, ó, com os olhos assim, como se tivesse vendo, vamos falar assim, o que as crianças imaginam, né? O Papai Noel trazendo presente. É mais ou menos assim. Porque a criança, a gente fala que a criança alegra ver o Papai Noel trazer o presente, né? Ou aquele brinquedo desejado, né? Sim. E a criança vendo a palavra, é notório para quem está lá pregando quando vê uma criança prestando atenção. Porque o que a gente vê uma criança de 7 anos na igreja? Brincar com alguma coisa, pedir, levantar para ir pegar água, né? Sempre um movimento diferente, mas quando uma criança presta atenção na palavra, meu Deus, isso dá até mais força para pregar com mais vigor, não é assim? Com certeza. Mas me diga uma coisa, assim, uma outra coisa que tem te marcado como ministério de cura. Sim. A senhora me fez uma pergunta, quantos anos eu tinha de ministério, eu acabei atropelando e não respondeu. E eu vou responder essa também. Eu tenho aproximadamente aí em torno de 16 anos já atuando no ministério em tempo integral e de cristão 20 anos. Então a gente tem várias experiências assim. Muitas. Eu lembro uma vez que eu estava orando por uma senhora na rua, ela estava numa cadeira de roda, e aí o Espírito tocou fortemente no meu coração para que eu pudesse tocar naquela senhora e ministrasse cura sobre ela. Na rua? Exatamente. E eu era assim, vamos dizer, ainda um pouco indolente na fé, né? Eu era muito fraco na fé ainda, mas eu tinha aquele espírito de ousadia e isso me levou a ter essa senhora, impus as mãos sobre ela e comecei a orar.
E automaticamente eu vi aquela senhora levantar da cadeira de Coisa roda. linda. E aquilo foi muito impactante, porque as pessoas que estavam na rua, elas também testificaram disso, né? E aí foi aquele alvoroço todo: vem aqui, entra na minha casa para orar, entra aqui para você poder abençoar a minha empresa, o meu lar, a minha família. Então, isso me trouxe assim uma experiência muito boa, né? Essas coisas, elas são boas para quê? Para nos fortalecer, né? Exato. Porque todos nós, mesmo nós fazendo a obra, a gente tem aqueles momentos de tristeza, né? Porque infelizmente tem gente que acha que nós não temos. E quando acontece uma coisa dessa, é uma glória tão grande. A gente vê a glória de Deus. E o que traz para nossas vidas? Fortalecimento. A maior alegria é ver a glória de Deus na vida de alguém. Eu, particularmente, eu costumo dizer que o combustível para mim continuar de pé e lutando é ver os milagres que Deus faz. Uau. Eu tenho isso como exemplo na minha vida. Porque dificuldade nós temos, problema nós temos, quem não vai ter? Se o nosso mestre teve, né? E ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Então, para mim, qualquer milagre que eu ver Deus fazer é um combustível. Um carro precisa de um bom combustível, né? Sim. Se o combustível for adulterado, o carro vai mal. Então, se a gente não ficar vendo os milagres de Deus, a gente fica meio, né? Eu lembro que uma vez a gente recebeu um missionário do Oriente Médio. O nome dele é Mike David. Você não vai encontrar nada do Mike David na internet pelo fato dele ser muito perseguido. Ele viaja às nações porque ele tem uma cidadania americana e ele tem também uma cidadania iraniana. Acho que é iraniana, acho que é isso mesmo que fala. E aí eu lembro que quando ele veio fazer uma conferência aqui no Brasil, ele disse assim: me leve no cemitério. Ele falou: eu não quero começar a conferência nessa cidade antes de Deus revelar o seu poder e aquilo que Ele deseja fazer. Deus tem muitas pessoas a salvar nessa cidade, para salvar essa cidade. E aí ele foi no cemitério, estava acontecendo um velório, ele pôs as mãos sobre aquele homem que estava no caixão e automaticamente ele levantou para a glória de Deus. É o que eu sonho. Essas coisas acontecem para que a gente possa estar cada vez mais consciente que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Não há adversidade, não há circunstância, não há desafio que possa estar acima da soberania de Deus. Eu lembro que quando a minha esposa Ellie foi diagnosticada com um câncer de mama com metástase, eu cheguei no hospital, a oncologista falou pra gente assim: realmente o estágio 3 do câncer, já está um pouco avançado, a gente vai tentar reverter a situação, porque a neoplasia ela é muito agressiva. E naquele momento eu fiquei assim, sabe, muito abalado pelo fato de ser a família, né, que estava em jogo ali. E aí eu cheguei conversando com o meu pastor, eu perguntei para ele assim: pastor, como a gente obter paz na tribulação? Ele disse assim: José, o câncer tem um nome. A medicina dá um nome para todos os tipos de câncer. Eu falei: verdade. Ele falou: se ele tem um nome, ele entra na galeria dos nomes. E na galeria do nome tem um nome que está acima sobre todos os nomes. Então, o câncer é inferior ao nome de Jesus. Glória a Deus. E isso foi assim, me abasteceu com paz interior. E foi um combustível que tem assim me mantido de pé, vivo na esperança até hoje. Mas a nossa expectativa é que Deus possa assim fazer coisas gloriosas através do nome de Jesus. Por isso que nós não deixamos de anunciar a salvação, porque todas as vezes que Deus quer fazer coisas gloriosas na nossa vida, Ele primeiramente cria uma situação para que a gente possa realmente depositar a fé nele. É um detalhe que eu sempre falo: tudo tem um para quê.
Sim. O para quê da situação. Todas as vezes que acontece um problema na nossa vida, normalmente a primeira coisa que nós perguntamos é o quê? Deus, por quê? Por que Deus? Por quê? E na realidade é para quê? E quando nós descobrimos o para quê, fica mais fácil de nós entendermos o motivo que estamos passando. Mas, pastor, tu falou um pouquinho assim do teu ministério, agora começou a falar da sua esposa, mas ficou meio incompleto o testemunho da sua esposa. Ela continua? Ela continua no tratamento, né? A gente tem, assim, procurado fornecer os melhores tratamentos, né, para ela nesse tempo, mas ela está bem, né? Vida global, vida normal. Normal, e a fé? Continua firme na esperança. Glória a Deus. E a gente sabe que nesse período que a gente está vivendo aí, tendo que lidar com essa doença toda, a gente tem aprendido muitas coisas. É um oceano infindável. É uma coisa assim que é só quem passa que pode Mas experimentar. Deus tem o controle de todas as coisas, né? Tudo está no controle de Deus. Sim. Se Deus permitiu que vocês passassem por isso, porque vocês aguentariam. E com certeza vai ter testemunhos. Deus vai permitir que lá na frente você tenha a explicação. O Sim. para quê, né? Claro. Não é o porquê, o para quê. quê. E quando tudo passar, aí vem as respostas. Exatamente. Tem coisas que Deus permite na nossa vida para manifestar o poder e a glória de Deus. Mas tem coisa que Deus permite na nossa vida para que lá na frente você vai encontrar alguém que talvez esteja com aquele mesmo problema e que perdeu a esperança. Os maiores testemunhos de vida que nós encontramos são estes. Sim. É poder ajudar alguém. Exatamente. E como ajudar se eu não vivi? Como ajudar se eu não passei? Sim. Tem experiências que nós somos forjados a entrar nela, não porque queremos. É como eu costumo sempre de usar aquela passagem lá dos poços, né? O que Isaac fez? Enquanto as pessoas estavam contendendo com os poços que eram dele, ele recebeu de herança do seu pai. E os empregados vinham e entulhavam, né, de Abimeleque. E ele não questionava, ele sabia, ele estava com a promessa. Sim. Então ele saía dali, ia um pouquinho mais para dentro do vale, ia reabrir outro poço, assim mesmo na nossa vida. Exatamente. Tudo é um processo, né? Hebreus capítulo 5, versículo 8 fala exatamente isso, que mesmo ele sendo filho, alcançou a obediência por intermédio das coisas que padeceu. Filipenses 1, 29. Ele não somente nos deu a graça de crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas de igual modo também sofrer com ele. Pois é. Então o sofrimento é um meio de Deus nos capacitar. Faz parte. Com certeza. E eu costumo dizer que se Deus deixar tudo perfeitinho na nossa vida, sempre tem que ter os espinhos, sempre. Os entulhos, faz parte do processo. Faz né? parte, as provas, as Exatamente. lutas, as dificuldades. Se nós olharmos para a cruz, né? Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Era o único filho, não precisava. Se ele não quisesse, ele não precisava. Exatamente. Mas ele passou por quem? Por nós. É o que Filipenses diz, né? Que Paulo disse à igreja em Filipe, que ele mesmo, sendo Deus, não assumiu esta característica, né? Tipo, antes mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. E não se envergonhou de ter nos chamado de seus irmãos. Você vê que coisa linda, né? Então tudo tem um processo, tudo tem um meio, tudo tem um para quê, né? Então quando a gente entende o processo de Deus, as coisas passam a fazer sentido, porque não existe processo que dure para sempre, né? Tudo que Deus está forjando na nossa vida
tem um sentido, tem um propósito. E eu acredito que a crise hoje da sociedade é não entender essa metáfora, né? Esse meio do Senhor, que é o processo para nos levar a ter o propósito. Eu sempre falo uma coisa, a oração, quando ela nasce no coração de um cristão, até mesmo por questão de cura. Eu lembro que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica daquele jeito, né? O chão. É normal. Parece que a gente quer um buraco, né? Exatamente. E eu lembro que meu pastor disse assim: José, a cura, quando ela vem de forma imediata, é para converter o coração do incrédulo. Vocês não são incrédulos. Então a cura do cristão, ela é processual. Por quê? Porque Deus vai aproveitar o desejo e nesse meio tempo Ele vai também aperfeiçoar o seu homem interior. O seu pastor é um homem muito sábio, ele Sim. tem resposta para todas as coisas. Com certeza. E como é bom ter um líder espiritual que nos fortalece, né? Sim. Isso é ótimo. O que você quer deixar como testemunho, não, melhor, como edificação para quem vai assistir essa entrevista? Olha, primeiro, todo o processo ele tem um sentido, ele tem um propósito. Uma das coisas que eu aprendi foi que Deus, Ele não vai fazer nada através de mim sem que primeiramente Ele possa desenvolver isto que Ele deseja fazer através de mim em mim. Então é fundamental que a gente entenda que toda circunstância, toda situação tem um sentido, tem um significado. Se porventura você está vivendo coisas difíceis nesses dias, eu quero te encorajar com uma palavra profética. Respeite a natureza do processo, respeite tudo que Deus está fazendo, porque você jamais pode reduzir o tamanho do propósito de Deus ao nível da circunstância que você está vivendo. Nunca reduza o tamanho da palavra profética que você carrega ao nível da circunstância que você está vivendo. Então creia, tenha fé, porque isto é apenas uma etapa do processo. Logo mais as coisas vão clarear para você. Eu sempre falo uma coisa para finalizar. Por mais que uma noite seja escura, ela jamais vai conseguir anular a promessa do dia seguinte. Glória a Deus. A alegria vem pelo amanhecer. Glória a Deus. Meu Deus, fechou com chave de ouro, viu? Que frase. É uma edificação muito grande. Mas infelizmente a nossa entrevista está chegando ao final, né? Temos que encerrar, mas podemos fazer outra, não é isso? Sim, claro. Podemos fazer outra. Gente, vocês que vão assistir essa entrevista, nós que fazemos a obra, o que eu quero deixar para você, nós que fazemos a obra, nós temos lutas, temos dificuldade, mas também nós vemos a glória de Deus todos os dias ser manifestada através das nossas vidas e nas nossas vidas. O que eu quero deixar de edificação para a tua vida, nada é por um acaso. Tudo tem um para quê. E todas as lutas que Deus permite você passar, porque lá na frente Ele vai te mostrar em grandeza. Se neste momento você está vivendo uma dificuldade, ou seja ela material, espiritual, nos últimos dias estamos vendo as pessoas enfraquecidas na fé, ou uma doença na carne, como o pastor relatou aqui, seja ela qual for, a situação, por mais difícil que seja, existe um propósito. E para isso precisamos ter fé, sempre fé, e lutarmos. Perseverança é tudo. Assim, pastor? É isso. Pastor, obrigada, viu? Eu que agradeço. Vamos fazer outra. Sim, claro. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre sua família. Que Deus possa ir na tua casa agora, na sua esposa. Eu na qualidade de profetisa, eu quero profetizar o milagre. Amém. Eu quero profetizar que tudo isso vai ter um grande propósito para que a glória de Deus seja manifestada e que amanhã ela seja um exemplo, um testemunho de milagre, para que onde ela passar ela possa testemunhar. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Amém.